Estou aqui hoje com essa Fender, modelo Cyclone, e ela veio aqui para a oficina para a gente fazer um trabalho de nivelamento de trastes e regulagem completa. Essa guitarra é um modelo relativamente raro da Fender, é um modelo que não é muito comum da gente ver por aí. Então, aproveitando isso e aproveitando que ela está com um trabalho de trastes que foi feito anteriormente muito mal feito, eu vou falar um pouquinho dessa guitarra e principalmente falar o que foi feito de errado nesse trabalho de nivelamento de trastes que foi feito algum tempo atrás. Vou colocar a guitarra na bancada, vamos olhar mais de perto para ficar melhor e ver o que a gente vai trabalhar aqui dentro. Essa Cyclone aqui em questão pertence a uma amiga minha, uma cliente nossa aqui da oficina, que é a Evelise. E a Evelise, para quem não sabe, foi a pessoa responsável por fazer a abertura aqui do nosso canal. Ela fez a parte de design dessa vinheta que aparece antes do começo dos vídeos. E o Giovanni Costa fez a parte do áudio. Então eu sempre agradeço a eles, ficou um trabalho muito bem feito. Não só eu acho isso, muita gente vem me falar que a vinheta ficou muito legal. Então o mérito é da Evelise. Ela toca guitarra por hobby, o trabalho dela, como vocês viram aí na vinheta, é a parte gráfica. Mas ela gosta muito dessa guitarra aqui em questão. Ela tem alguns outros instrumentos que às vezes vem aqui para a oficina para a gente fazer algum trabalho. E hoje então ela trouxe essa guitarra aqui para a gente resolver esse problema dos trastes que a gente vai ver daqui a pouco. Falando então um pouquinho da Cyclone de forma geral, algumas características dela. Essa guitarra foi lançada pela Fender em 1997. Ela é bastante baseada no modelo Mustang da própria Fender. A gente pode ver que o contorno do corpo é bem parecido, headstock e por aí vai. A gente nota algumas diferenças na questão da ponte, captação, mas ela é muito baseada na Mustang. O que é mais interessante, na minha opinião, nessa guitarra é a distância de escala que ela tem. Se a gente analisar uma Strato, uma Tele, por exemplo, ou que são os modelos mais conhecidos da Fender, a gente vê que a distância de escala, que é a distância da onde a corda apoia aqui na ponte e aqui no nut, seria essa distância aqui. Na Fender Strato e Tele, por exemplo, essa distância tem a medida de 25,5 polegadas. E aqui na Cyclone, ela tem a distância de 24,75 polegadas. Então, qual que é a vantagem disso, ou o que isso ocasiona no instrumento? A escala um pouco mais curta, como é usada aqui nesse modelo, faz com que a pegada do instrumento fique um pouco mais macia. Você, por exemplo, pegando essa guitarra, afinando ela na afinação padrão e afinando uma Strato na mesma afinação, quando você tocar nessa guitarra, você vai ver que as cordas dela parecem que são um pouco mais macias, mesmo estando com a mesma tensão de corda, a mesma marca, o mesmo modelo de corda. Isso é por conta dessa escala um pouco menor. E na parte do som, essa guitarra aqui produz um som um pouco mais, a gente pode chamar de gordo, um pouco mais morno em relação a uma Strata, uma Tele, que vai produzir um som um pouco mais estalado, um pouco mais estridente, por causa da escala um pouco maior. Então isso seria o quesito básico. É claro que é sempre difícil explicar essa parte de timbre em palavras, falar o que é morno, o que é gordo, o que é um timbre estridente, agudo e por aí vai. Mas quando você, por exemplo, tiver a oportunidade de tocar numa guitarra dessa, tenta comparar com uma Strata ou uma Tele, que você vai ver que existe uma diferença tanto na pegada quanto no timbre que esse instrumento produz. Aqui na parte do corpo, a gente nota que ela possui um humbucker, modelo Atomic Fender, e esse captador single aqui do braço é um Tex-Mex. Ela tem uma chave seletora de 3 posições, volume, tone, e o sistema de trêmulo igual de uma Stratocaster. A gente nota aqui atrás a tampa de acesso, é o mesmo tipo usado na Stratocaster. Então basicamente é isso, são as características principais. E agora então a gente pode começar a falar do problema que essa guitarra está apresentando. Coloquei o foco na câmera para a gente ver onde que está o real problema dessa guitarra e o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Se a gente olhar aqui nos trastes, a gente nota que o topo deles, ou coroa dos trastes, como alguns chamam, que é a parte de cima aqui do traste, onde que a corda entra em contato, no caso dessa guitarra aqui, eles estão muito quadrados. Eles não estão arredondados como deveriam ser. E isso aqui foi ocasionado por um mau nivelamento que alguém fez nesses trastes.
Provavelmente quem fez esse nivelamento não tinha as ferramentas adequadas e acabou fazendo um trabalho meia boca, deixando esses trastes dessa forma. Então vou tentar explicar um pouquinho de como isso pode atrapalhar o funcionamento de uma guitarra, de um violão, ou até mesmo de um contrabaixo ou qualquer outro instrumento de corda. Fiz esse desenho aqui para eu tentar explicar como funciona essa relação do contato da corda com o traste e como que isso é importante e muita gente deixa isso de lado. Se a gente observar o traste, aqui nesse desenho a gente está vendo como se fosse um corte lateral aqui do braço, onde essa parte aqui mais escura é a escala, aqui esse arredondado seria o traste e essa parte cinza aqui seria a corda. Então a corda ela entra em contato com o traste nessa parte arredondada dele, onde ele tem um ponto central que está alinhado com o meio do traste. E qual que é a importância disso? Aqui no meio do traste existe uma medida ideal onde ele é instalado, que os fabricantes de qualidade respeitam bastante. Se a gente alterar essa medida de instalação alguns décimos de milímetro para cá ou para cá, o que acontece é que esse instrumento já não vai ter mais a mesma afinação em cada casa. Vai mudar um pouco o ponto certo da nota. Então o que acontece quando alguém nivela um traste da forma que foi nivelado nessa guitarra aqui? A gente nota aqui nessa parte de baixo do desenho, no segundo caso aqui, que o traste perdeu o topo, como que acontece com essa guitarra. Então quando você pressiona a corda, por exemplo aqui, esse traste aqui, nesse caso, ele faz dessa forma. A corda está sendo pressionada pelo seu dedo aqui, ela vai abaixar e ela vai coincidir o contato nessa ponta aqui do traste. Ela não vai acertar o meio do traste, como deveria ser o ideal. Ela vai acertar nessa ponta que está mais próximo do local que está seu dedo. Então, esse contato não está alinhado com o centro aqui do traste. Ele está alinhado um pouco mais para cá. E isso não é bom. Isso faz com que o instrumento desafine. Então aqui está a grande importância de fazer um nivelamento de traste adequado. É claro que a gente está falando de décimo de milímetro, mas um trabalho bem feito é respeitando um décimo de milímetro. É o que a gente tenta fazer aqui na oficina. Por isso a gente vai corrigir o problema dessa guitarra e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Já removi aqui o braço do corpo, já coloquei a fita para proteger a escala, então a gente já pode começar a fazer o nivelamento de traste da forma adequada. O que a gente nota aqui também, além que o topo dos trastes estão quadrados, a gente pode perceber que eles estão arranhados. Isso aqui é marca da lixa que quem fez o nivelamento anterior aqui deixou. E não é nada interessante deixar essas marcas de lixa, porque provavelmente você às vezes até já tocou em algum instrumento, por exemplo uma guitarra, que quando você dá um bend, você sente que a corda sobe esfregando, como se ela estivesse passando numa lixa. Ou até já ouvi alguém falar que parece que tem areia entre o traste e a corda. Então é por causa disso. É um nivelamento que não foi feito um polimento adequado dos trastes. Então agora eu vou começar a fazer o nivelamento, fazer o arredondamento correto desses trastes e também depois fazer o polimento para que essa guitarra fique bem confortável de tocar, principalmente esses bends deslizem bem. Fiz a primeira etapa do nivelamento de trastes, que seria colocar esse braço no gabarito que a gente tem próprio para fazer esse trabalho. Ele apoia bem o braço e deixa ele retilíneo, e passa um taco retificado que vem lixando os trastes que estão mais altos, colocando todos na mesma altura. Agora eu já tirei esse braço lá desse gabarito próprio, coloquei aqui na bancada de novo para mostrar para vocês. E a gente nota que agora eles estão quadrados e com marcas de lixa, mais ou menos da forma que estavam antes. Mas a gente não veio aqui para fazer o trabalho certo, não era para fazer um trabalho melhor? E é exatamente isso que eu vou falar agora. Muita gente considera que o nivelamento de trastes acabou por aqui. Inclusive tem vídeo no YouTube ensinando a fazer nivelamento de trastes, que o processo para mais ou menos por aqui. Às vezes eles ensinam só mais fazer o polimento, mas deixam a cabeça dos trastes quadradas, igual está aqui. Isso, na minha opinião, não é o ideal, e na opinião de praticamente todos os luthiers que respeitam a profissão, não é o ideal, porque você precisa continuar o trabalho e fazer o arredondamento desses trastes.
Por isso eu estou fazendo esse vídeo. Ele não é um tutorial, como vocês podem ver, não é um passo a passo de como você faz esse trabalho. É só mesmo para alertar e mostrar o antes e depois de um trabalho que estava mal feito e depois como ele fica com o uso de ferramentas corretas e o uso de uma experiência. Tanto é que eu não estou fazendo tutorial porque eu acredito que uma pessoa em casa, um músico, não vai ter as ferramentas necessárias para fazer esse trabalho. Então não é você vai lá na loja de ferramenta e compra qualquer coisa e vai fazendo esse trabalho. Precisa de ferramentas próprias, por exemplo uma lima de trastes, igual essa aqui, ou de outro modelo, que a gente tem várias aqui na oficina. Alguma coisa nesse sentido. Fazer isso aqui com ferramentas comuns, principalmente a ferramenta essencial que seria essa lima, que você só encontra em vendedores especializados desse tipo de equipamento, não é nada viável. Você precisa das ferramentas corretas e principalmente experiência. Eu acredito que quem tem uma guitarra de um nível desse, ou até superior, ou mesmo inferior, se você respeita seu instrumento, você não vai querer arriscar fazer um trabalho nela que pode ficar até pior do que ela já está. Então eu vou continuar aqui o trabalho, vou fazer agora o arredondamento desses trastes. Essa lima vai correr aqui em cima dos trastes e deixar o topo deles redondo como a gente precisa. Daqui a pouco eu volto mostrando como que ficou. Estou fazendo o trabalho de arredondamento dos trastes e a gente está no metade do caminho aqui mais ou menos. Daqui para cá, esses trastes já estão arredondados, não estão polidos ainda, só arredondados. E daqui para cá, eles estão quadrados. Estou arredondando esses agora. Então a gente nota a diferença que o topo desse está bem quadrado e esses aqui já vão ficando com o formato ideal. Vou continuar o trabalho, depois a gente volta com o polimento. Terminei a parte do arredondamento. Minha mão está suja, como vocês podem ver. O traste solta esse pó. A gente precisa desgastar o material para fazer com que ele fique nivelado e também polido. Tanto é também que você não pode ficar fazendo esse processo com certa frequência, só quando necessário, realmente necessário, senão você vai acabar com os trastes do instrumento. Mas só mostrando um detalhe para vocês, aqui eu já poli, ó. Aqui eu tampei com fita, deixei 2 trastes da forma que estavam sem polir. Então a gente nota nesses dois aqui da forma mais ou menos que a pessoa que fez o nivelamento antes deixou. E aqui da forma que a gente faz aqui na oficina. Terminei o processo de polimento de todos os trastes com as lixas. Às vezes a gente fala lixa, a pessoa acha que é alguma coisa grosseira. Na verdade essa lixa aqui, por exemplo, é extremamente fina. Praticamente você passa a mão nela e não sente. Essa aqui seria a última lixa que a gente usa aqui no caso. E para dar um toque final e ficar tudo realmente certinho, agora a gente vai trabalhar com uma micro retífica, polindo esses trastes para dar um acabamento melhor ainda. Tirei aqui as fitas que estavam protegendo a escala. Já passei um óleo hidratante nela, fiz a limpeza da escala, hidratei. Então agora os trastes já estão polidos, escala hidratada. A gente já pode colocar o braço lá de novo na guitarra. Detalhezinho interessante aqui, o ciclone desenhado aqui, ó. Bem interessante, bem legal. E essa guitarra é made in México, ela não é made in USA. Vamos colocar o braço de volta no corpo e a gente já volta para fazer a regulagem. Não vou mostrar a regulagem detalhadamente, não é o assunto do vídeo, mas eu volto para mostrar a guitarra já pronta. É isso aí, pessoal, terminei o trabalho da Cyclone, tá tudo certo com ela, a gente já pode devolver para a Evelise. Eu gosto bastante dessa combinação de cores, do vermelho metálico com esse escudo perolado, um pouco amarelado. Na minha opinião ficou bem bonito. Os trastes agora também estão brilhando, escala hidratada, regulagem, tudo certo. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que essa dica sobre os trastes tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e em breve a gente volta com mais algum vídeo falando sobre instrumentos. Muito obrigado, um abraço, até mais.